questão diz o seguinte: determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer 30 metros. Após partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero, ela atingiu uma velocidade de 108 km por hora percorrendo 30 metros. Então, o que é que acontece? Primeira coisa que tem que observar: as unidades estão coerentes? Quilômetros por hora, metro. Não. Então, o que é que eu posso fazer? Transformar de quilômetros por hora para metro por segundo. E aí a gente lembra que basta dividir por 3,6. Só lembrando, por que 3,6? Porque andar 1 metro por segundo é equivalente a andar 3,6 quilômetros por hora. Então, fazendo essa continha, acho que a velocidade final dele foi de 30 metros por segundo. Então, é bom saber que com a velocidade, com a equação da velocidade e com a equação horária da posição, eu resolvo qualquer problema. Porém, se eu tiver a ferramenta certa, eu vou poupar tempo, tá ok? E conta, vou economizar nas contas. Então, por exemplo, qual a melhor ferramenta aí? A equação de Torricelli. Sim, Marivaldo, por que a melhor equação? Por que a melhor ferramenta para esse problema? Porque eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho a distância que o corpo andou e quero a aceleração. Então, perfeito. A única incógnita é a aceleração. Então, daqui eu tiro que a aceleração vai ser 30 ao quadrado, 900, dividido por 60. Ou seja, 90 dividido por 6, a aceleração vai ser de 15 metros por segundo ao quadrado. Se minha opção fosse utilizar a equação horária da velocidade, a equação horária da posição, eu cairia no sistema, teria muito mais trabalho para resolver. Então, com essa ferramenta, que é a equação de Torricelli, rapidamente consegui dar conta do problema. O segundo problema: um motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante. Opa, então trata-se do movimento uniformemente variado, a aceleração constante. E o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. Qual foi a distância percorrida pelo automóvel até parar? Então, mais uma vez, ele estava com uma velocidade de 108 km por hora e, após 3 segundos, ele parou. Qual foi a distância que ele andou? Então, vamos ver aqui. Qual a coerência aí entre as unidades? Quilômetros por hora, segundo. Então, não dá para trabalhar como está aí. Divido por 3,6, 30 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Agora, qual a melhor ferramenta para resolver esse problema? Vamos ver aqui. ΔS, V mais V0, vezes o tempo, sobre 2. Marivaldo, por que essa é a melhor ferramenta? Porque eu quero a distância que ele andou, tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial e tenho o tempo. Então, tranquilamente, vou encontrar a distância percorrida pelo corpo, 45 metros. Agora, poderia gerar aí uma dúvida na cabeça de vocês. Marivaldo, você não disse que ΔS é a variação da posição? Por que você está tratando como se fosse a distância que o carro andou? Pessoal, um cuidado que a gente tem que tomar. Se o corpo está andando sempre na mesma direção e no mesmo sentido,
sempre na mesma direção e no mesmo sentido, observe o que vai acontecer. Ele saiu da posição 0, foi para a posição 90. Qual a distância que ele andou? 90 metros. Qual a variação da posição? 90 menos 0, que vai dar 90 também. Essas quantidades só não vão ter o mesmo valor no caso da mudança de sentido. Então, se o corpo voltasse aqui, ó, para a posição 30, por exemplo. Então, ele foi de 0 até 90, andou 90 metros. De 90 até 30, ele andou 60 metros. Então, ele andou 90 mais 60, ele andou 150 metros. Essa foi a distância percorrida por ele. Mas se eu pegar a variação da posição, seria a posição final, que é 30, menos posição inicial, que é 0. 30 menos 0, 30. Então, se o corpo andou numa mesma direção, no mesmo sentido, não tem o porquê, né, tomar cuidado com essas duas grandezas, variação de espaço e a distância percorrida, porque vão ter o mesmo módulo, Porém, se o corpo inverter o sentido do movimento, mudou o sentido do movimento, aí eu tenho que tomar cuidado, porque essas quantidades não vão coincidir, como nesse exemplo aqui que eu dei. O gráfico a seguir, do espaço S em função do tempo t, refere-se a um movimento uniformemente variado. Determine a velocidade escalar do móvel no instante t igual a 0 e a aceleração escalar do móvel. Observe, ele afirma que trata-se de um movimento uniformemente variado. Então, a gente já sabe que isso aqui é um arco de parábola. Movimento uniformemente variado. A função horária da posição é uma função do segundo grau. Então, eu sei que vai dar como gráfico uma parábola. Então, o que é que ele quer? A velocidade no instante t igual a 0. Espera aí, no instante t igual a 0 é o início da observação. Então, o que é que ele quer? A velocidade inicial. Então, vamos lá. O que é que eu sei? Eu sei que houve uma mudança de sentido no instante 2 segundos. Como, Marivaldo? Observe que a posição estava progredindo, 5, 6, 7, 8, 9, e a partir do instante 2 segundos passou a regredir. 9, 8, 7, 6, 5. Então, 2 segundos é o instante que ocorre a mudança de sentido do movimento. E eu sei que nesse momento a velocidade é igual a 0. Veja, ele quer a velocidade inicial. Eu, através do gráfico, posso encontrar a variação da posição. Posição final menos posição inicial. E sei o tempo gasto para essa variação, que foi de 2 segundos. Então, qual a melhor ferramenta para resolver esse problema? ΔS, V mais V0, vezes o tempo, sobre 2. Ou seja, 4 é igual a 0 mais V0. Qual foi o tempo decorrido? 2. Dividido por 2. Conclusão, a velocidade inicial é de 4 metros por segundo. E agora, Marivaldo, para achar a aceleração? Simples. Vamos para a definição. A aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ou pelo tempo gasto para ocorrer essa variação de velocidade. Tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho o tempo final, tenho o tempo inicial. Velocidade final, 0. Inicial, 4. E o tempo final, 2. Tempo inicial, 0. Conclusão, a aceleração do móvel que executa esse movimento uniformemente variado, descrito por essa parábola, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por curiosidade, se eu quisesse a equação horária do movimento desse corpo, ou a função horária da posição,
desse corpo seria S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S, qual foi a posição inicial? Posição no instante zero, 5. Velocidade inicial, qual foi? 4. A aceleração, arrumando, S é igual a 5 mais 4t menos t ao quadrado. Então, temos aqui a função horária da posição desse corpo. Então, agora eu posso prever a posição dele em qualquer instante.